Olá, amados, amadas, que nos acompanham em nossos vídeos, especialmente aqueles que acompanham nossos vídeos sobre maçonaria. Em nosso último vídeo sobre maçonaria, nós falamos sobre os segredos não revelados pela maçonaria. Hoje nós falaremos um pouco sobre o que a misteriosa sociedade secreta da maçonaria realmente faz. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando um likezinho ali, fazendo um comentário. Nós ficaríamos muito gratos se assim nos ajudassem. Bom, quando se fala de maçonaria, muitos pensamentos variam, e variam de forma negativa. Daí então vem à tona muitas dúvidas, né? O que ocorre é que sempre se pensa e se imagina que homens ricos, que protegem uns aos outros, praticam alguns rituais misteriosos dentro da maçonaria. Dentre todos esses mistérios e o que esses homens fazem dentro dos templos, é claro que é devido à falta, essas dúvidas e essas celeumas apresentadas, é por falta de conhecimento. Isto porque muitas histórias são criadas por leigos e profanos, inventando histórias. Isso é normal, porque toda sociedade secreta geralmente são definidas como organizações desconhecidas do público e cuja existência deva ser escondida, né? Na maçonaria é diferente. Isto porque é bem conhecida e orgulha-se de demonstrar a sua existência. Tanto que os templos e as suas lojas são facilmente identificadas e muitos desses templos figuram nas listas telefônicas, que hoje nem tem mais lista telefônica, né? Mas figuram nas redes sociais. E muitos dos seus membros costumam usar adereços tais como anéis, distintivo na lapela, alfinetes de gravata. Tudo isso para se identificarem como maçons. Frequentemente, os maçons participam ativamente, junto com a sua comunidade, em trabalhos assistenciais. Em outras palavras, querendo dizer que as atividades maçônicas, em algumas vezes, são abertas e acessíveis ao público. Sobre o assunto, podemos citar também os rituais secretos da maçonaria feminina. A maçonaria feminina, ela já existe há mais de 100 anos e conduzem suas iniciações através de cerimônias e rituais, assim como na maçonaria masculina. Quando se questiona sobre o que é a maçonaria, se é orientado que a maçonaria é um sistema peculiar de moralidade baseadas em alegorias e ilustradas por símbolos. Tanto que na iniciação de primeiro grau do grupo maçônico feminino, o que se inclui é que se impunha em seu braço direito, peito esquerdo e joelho, enquanto um laço era amarrado ao redor do pescoço. E quando se fala que, após a iniciação na maçonaria, tanto masculina como feminina, estando o pretendente ou a pretendente participando de uma cerimônia para alcançar o segundo grau, celebra-se sua ascensão através de uma solenidade dentro da própria ordem. Cada uma dessas cerimônias dizem respeito e que tem um significado simbólico. Muito embora os integrantes não revelem ou se reportem quais são esses significados. Já no terceiro grau da maçonaria, é quando você experimenta a morte para renascer, representando ao final
de uma vida e o começo de outra. Tudo o que falamos, na prática, significa que não se pode falar ou divulgar. Também não pode ser explicado para um profano ou um leigo, mas já é uma amostra de como funciona uma sociedade secreta. O que se sabe é que muitas pessoas não sabem da existência da maçonaria, tanto masculina como feminina. Mesmo porque a maçonaria feminina existe. Já a maçonaria masculina, que começou a se reunir oficialmente há muito mais de 300 anos, sempre recebeu maior atenção. Tanto que no Reino Unido ela foi liderada por um duque, o Duque Kent, que integrava a família real. Existem hoje duas sociedades femininas, a Fraternidade Honória dos Antigos Maçons e a Ordem das Mulheres Maçons, que se dividiram, portanto, no início do século XX, existindo hoje quase 5.000 ou mais de integrantes. A Fraternidade Honorária de Antigos Maçons se reúne em salas e lojas maçônicas. Já a Ordem das Mulheres Maçons se reúne regularmente em pousadas e templos lá no Reino Unido. Durante as cerimônias, as mulheres usam vestes brancas com enfeites ao redor do pescoço para representar seu lugar na hierarquia da ordem. As membros da organização se curvam em reverência quando chegam à frente de quem coordena a sessão. E quem coordena é chamada de mestre e senta-se numa poltrona grande, que mais se parece com um trono. As orações são feitas durante as cerimônias, parecendo ali tratar-se de um grupo religioso. No entanto, não é uma cerimônia religiosa, como destaca a mestre, por não se tratar de uma cerimônia religiosa. Uma das condições elementares para ser maçom feminina, você tem que acreditar no Ser Supremo. Mas este Ser Supremo pode ser de qualquer uma fé, contanto que você tenha esta fé no Ser Supremo, que na hora nós chamamos de grande arquiteto do universo. Dentro da ordem também temos pessoas bem religiosas e pessoas que não são religiosas, mas de toda raça e de toda fé. Também observamos que, na maioria, as mulheres nessas sociedades têm entre 40 e 50 anos ou mais. Algumas delas estão ali ansiosas para mudar e pensam em recrutar até membros jovens, focando ali até em grupos de calouros nas universidades. Isto é o que dizem as mestres lá do Reino Unido. Dentro do grupo maçônico feminino, lá no Reino Unido, nós temos oftalmologistas como a Roshni Patel, que se destacou por sentar em uma poltrona na posição de mestre maçom, destacando a ordem da maçonaria feminina, mesmo não sendo autorizada a participar. E é informada de que recebeu a honra de se sentar na poltrona que se assemelha a um trono. Diz ela que todo o processo de ser posicionada na poltrona foi um momento muito emocionante. E ao deixar a cerimônia, ela foi perguntada sobre o sentimento de se tornar uma feminina maçom, mestre maçom. E ela afirmou que estava em choque. O maior obstáculo no recrutamento maçom talvez seja a reputação de confidencialidade, a associação com corrupção e a ideia de favoritismo entre os seus próprios membros, que tem como finalidade, os membros da maçonaria têm a finalidade de ajudar uns aos outros e subir nas carreiras profissionais. Um grande mestre maçom chamado Zuzanka Pen, ele diz que alcançou o topo da hierarquia na ordem
aliás, a grande mestra, né? Eu estou falando da grande mestra, Susana Pen, que ela alcançou o topo da hierarquia na ordem de mulheres maçons lá no Reino Unido. No entanto, ela admite não existir favoritismo. Ela diz que fazer parte da maçonaria, certo? Que ela faz parte da maçonaria há mais de 40 anos e nunca recebeu qualquer oferta em favor, ou também ofereceu qualquer oferta de favoritismo a qualquer pessoa. Diz também que a sociedade, que dentro da sociedade houve muitas histórias. No entanto, nunca precisou isso na maçonaria, esse tal de favoritismo. Já a mestre maçom Christine Chapman diz que o mistério dentro da ordem maçônica feminina é o que torna a maçonaria especial. E falou até que no ano de 1997, o então ministro de Assuntos Internos do Reino Unido, o ministro Jacques Strauer, pediu a funcionários e juízes que dessem depoimentos voluntários sobre suas ligações com a maçonaria. No entanto, tal assunto, por ser polêmico, acabou sendo interrompido após os próprios maçons ameaçarem levar o governo aos tribunais. Na época, era considerado uma grande mestra da fraternidade feminina, a Christine Chapman, que era honorária de maçons antigos. E ela esclareceu que jamais presenciou alguém recebendo favores, embora a maçonaria tenha vários policiais entre seus quadros e membros, isto porque havia denúncias dentro da própria corporação de que a sociedade estava ligada à corrupção na polícia e dentro do judiciário, e que tais regras maçônicas exigiam que seus membros apoiassem uns aos outros e guardassem segredos uns dos outros. E por esta razão, ela pôde levar esse assunto a grandes temores. Portanto, ela também afirma, porém, que os sigilos que envolvem a maçonaria servem para criar fascínios e mistérios, não para esconder, mas para criar esses fascínios e tornar ser todos esses fascínios algo sinistro. Afirma ainda que a maçonaria não está a tentar dominar o mundo, apesar de todas essas teorias da conspiração que surgem tanto na internet, nas redes sociais, etc. E que a maçonaria não pretende, além de não pretender derrubar qualquer governo. O que se pretende a maçonaria é o de preservar o segredo, somente porque é o que faz a maçonaria de um modo especial. Isto sim é o segredo da maçonaria. Nós devemos entender que um dos mais famosos aspectos dessa sociedade maçônica sempre foi o apertar de mão. Apertar de mão maçônico, que é nada mais do que uma forma de cumprimentar. Forma de cumprimento que também existe nas organizações femininas, que demonstram que os maçons, em que fazem aquele aperto de mão, eles possam fazer apenas o necessário e fazer parte da ordem. Não por ser um segredo, mas sim por ser uma forma de se cumprimentar, a forma de cumprimentação entre os irmãos maçons. As mulheres maçons também usam aventais maçons, que fazem referência à tese de que a maçonaria surgiu da união entre antigos pedreiros que construíam igrejas e catedrais, que usavam aventais para se protegerem de lascas, pedras, etc., durante os trabalhos. A ordem maçônica, por ser uma ordem secular, ela sofre sim muitos ataques nas redes sociais, como uma sociedade secreta e como uma sociedade religiosa. O que não sabem esses especuladores é que a origem da maçonaria
vem dos pedreiros, das grandes construções da Idade Média, e que deixou de ser secreta há muito tempo. Isto porque já existem livros sobre a maçonaria, já existe e tem várias séries e até vídeos no YouTube e em outros canais que detalham muitos aspectos dessa ordem secular. Mesmo assim, a ordem ainda desperta a curiosidade e a imaginação de muita gente. A maçonaria é uma organização que surgiu na Idade Média, como já falei. Uma época em que as grandes construções eram feitas de pedra. E que o nome maçonaria vem do francês maçon, que quer dizer, traduzindo, né? Maçom significa pedreiro. Os homens pedreiros que sabiam deste ofício se organizavam em pequenos grupos a fim de ensinar os aprendizes para aparar as arestas de uma pedra bruta e criar edificações monumentais, tais como castelos e catedrais. Depois disso, outros tipos de trabalhadores foram entrando e se adequando aos ideais da fraternidade e de liberdade. E ali cultivavam a ordem. Essas ideias foram essas ideias que influenciaram no curso da história e em diversos países, tal como o Brasil, que se estima haver milhões de maçons em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, porque se estima haver mais de 7 milhões de maçons. Por esta razão, tudo isso é considerado como mito. E se considera a maçonaria como uma sociedade secreta. A maçonaria é uma sociedade discreta e não secreta. Eis a dúvida: a maçonaria é uma sociedade discreta e não secreta. Hoje, você pode ver muito conteúdo sobre a maçonaria na internet, certo? E também precisa ser preservado e está se preservando entre os próprios irmãos. E até o que é secreto são as maneiras de que até secreto é considerado pelos irmãos, que são as maneiras de se descobrir se um homem é ou não maçom. Eis a verdade. Todos os maçons, sejam no Brasil ou em qualquer país do mundo, se comunicam através de toques, palavras, sinais, todos esses discretamente, que vão ajudar a se identificarem, a identificar se a pessoa é um irmão maçom, e até como se chamam os membros da ordem. Se é companheiro, se é mestre, se é aprendiz, se é mestre instalado, enfim, cada toque tem o seu valor, cada distinção tem um toque especial, e assim a gente pode se ajudar através desse toque. E você, por exemplo, estando lá nos Estados Unidos e faz um sinal a alguém volta com esse sinal e se apresenta como maçom, você vai sim, através de toques, palavras e atos, identificar se essa pessoa é um irmão, e daí vai surgir a ajuda para aquilo que você necessitar. Tudo isso é feito em perfeita harmonia e discretamente. Um exemplo, como acabei de falar também, outro exemplo é quando o irmão se encontra numa situação cotidiana dificultosa. Por exemplo, quando está em uma estrada com um problema no seu próprio carro. O que se observa é que apenas o jeito de que ele se posicionar para fora do veículo já é um indício que ali existe um maçom precisando de ajuda. Outra informação importante
é de se afirmar que a maçonaria não é uma religião. A loja maçônica é um lugar físico onde os maçons se reúnem para fazer seus rituais e reuniões. E que é na loja da qual você frequenta, você vai se reunir com várias pessoas de denominações religiosas diferentes. Isto acontece em qualquer loja, pois lá nessas lojas convivem católicos, espíritas, umbandistas, pastores, judeus, etc. Ser ou não ser uma religião ou uma seita não vai significar que a fé em si não seja importante. Pelo contrário, a fé é um dos requisitos básicos para se ser maçom. E tal fé é aquela de acreditar em uma força superior, que na maçonaria nós chamamos e consideramos como esta força superior o grande arquiteto do universo, justamente para agregar os diferentes nomes que Deus tem em diferentes religiões. Outra coisa importante é se falar que a Bíblia é um livro que comumente é usado nas lojas. No entanto, todas as religiões são respeitadas igualmente, muito embora o código canônico da Igreja Católica, através de uma encíclica de 1884, escrita pelo Papa Leão XIII, adverte aos católicos ser contra a maçonaria. Tá? Existe essa encíclica elaborada pelo Papa Leão XIII em 1884, que diz que profana a maçonaria e aconselha seus católicos serem contra a maçonaria. Outra coisa que deve ser observado é que o assunto político é deixado para fora dos muros da maçonaria. Na ordem existem irmãos de direita, de esquerda, de centro, etc. E o irmão pode ter as suas preferências políticas, no entanto, deve tratar o assunto extramuro, fora da maçonaria. A grande diferença é que entre os irmãos se discute política, no entanto, sem qualquer partidarismo. Isto porque a sociedade como um todo e os maçons não se excluem disto. A política ela precisa ser discutida, tal como a política pública, que é o dever de cada cidadão discutir, para que uma sociedade ela discuta esse assunto, tendo em vista que venha a requerer melhorias para toda a sociedade. O que não pode e não podemos ficar é presos a ideologias partidárias. O que se vê é a sociedade, que se deve ver é a sociedade como um edifício a ser construído para todos e não para um. O importante é dizer que qualquer homem pode fazer parte da maçonaria. No entanto, além de acreditar em um grande arquiteto do universo, deve ser um homem adulto que não se admite ser defeituoso por ter, ou que tenha qualquer deficiência, porque existem determinados momentos em que um deficiente não consegue fazer. Isto porque nas iniciações, elevações, etc., ou até exaltações, a pessoa deve obedecer determinadas posições corporais. Portanto, uma pessoa deficiente não consegue fazer e não pode entrar na maçonaria. Outra exigência é que seja indicado por um membro ativo de uma ordem e passe por um inquérito que detalha toda a sua vida, sobre esposas, parentes próximos, colegas de trabalho. Todos esses serão entrevistados para confirmar a boa índole do candidato. Já se demanda mais de 24 minutos. Para não ficar cansativo para todos vocês, nós vamos ficar por aqui, nos comprometendo a em breve lançar outro vídeo falando de outro tema. Grato a todos e um tríplice fraternal abraço.